Olha só, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num tema que é simplesmente crucial. Vamos destrinchar o conteúdo da aula 03 do curso O que é o Terceiro Setor na Prática, que é coordenado pela fantástica professora Maria Eduarda Torres. E por que essa análise é tão importante? Porque ela ataca direto na ferida, sabe? Aquela dúvida clássica de quem quer atuar com causas sociais. Afinal, qual é a verdadeira diferença entre associação, ONG e instituto? Acreditem, entender isso é o que separa as iniciativas que só ficam sobrevivendo daquelas que realmente decolam e prosperam. Mas antes da gente colocar a mão na massa, fica aqui um lembrete super rápido. Não esqueçam de se inscrever no canal da Academia do Terceiro Setor para acompanhar esse curso completo, tá? O nosso grande objetivo aqui hoje é desatar esse nó crítico. Nós vamos desembolar de uma vez por todas essas definições estruturais e estratégicas das organizações sem fins lucrativos, porque entender essa base é, sem exagero, a chave para o sucesso de absolutamente qualquer projeto social. Bom, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente começa pela confusão dos termos, depois vamos ver a ONG como um conceito social, a associação como natureza jurídica, o instituto como posicionamento e marca, a fundação como estrutura patrimonial e, por fim, a importância da formalização. Vamos lá? Ponto 1. A confusão dos termos. Sabe aquela pergunta que sempre assombra quem está dando os primeiros passos no terceiro setor? Será que tudo isso significa exatamente a mesma coisa? Bom, a resposta curta e grossa é não. Mas achar que é tudo a mesma coisa é um erro incrivelmente comum, viu? Pensa bem, quantas vezes a gente escuta no noticiário, ou até numa conversa informal, palavras como ONG, associação, instituto, organização social. A sociedade mistura esses termos o tempo todo como se fossem sinônimos perfeitos. O grande problema é que colocar tudo isso no mesmo balaio gera erros críticos. Erros na documentação, no planejamento e no posicionamento estratégico de quem está ali, suando a camisa para tentar estruturar um projeto social de verdade. Ponto 2. ONG. Um conceito social. E aqui a gente já tem uma quebra de expectativa daquelas. A sigla ONG, que significa Organização Não Governamental, pasmem, não é um formato jurídico oficial aqui no Brasil. Não existe um balcão de cartório onde se pede a abertura de uma ONG. Esse termo é, na verdade, um conceito social. É um jeito carinhoso, uma forma popular que a sociedade acabou adotando para chamar as organizações que abraçam causas sociais. E isso mostra muito bem a realidade que a gente precisa encarar. De um lado da moeda, o termo popular. Do outro, a natureza jurídica real. Na prática, funciona assim. Quando alguém comenta que uma ONG está ajudando crianças em situação de vulnerabilidade, do ponto de vista legal e jurídico, aquela instituição está quase sempre registrada formalmente como uma associação ou uma fundação. Ou seja, ONG é como o público enxerga, mas associação ou fundação é como a lei reconhece. Faz sentido? Ponto 3. Associação. A natureza jurídica. Então, vamos focar na definição que realmente importa no papel, a associação. Uma associação nada mais é do que a união formal de pessoas que dividem um propósito em comum. É um grupo de indivíduos que se junta não para colocar dinheiro no próprio bolso, mas para fazer uma causa acontecer. Pode ser na educação, no esporte, na proteção do meio ambiente, na assistência social, enfim, é a estrutura formal de união para gerar impacto social na veia. E aqui vai um detalhe fundamental que vocês precisam anotar aí. A associação não tem dono. Essa é a regra de ouro absoluta, gente. Todo e qualquer patrimônio, tudo que a instituição conquista ou compra, pertence única e exclusivamente à própria instituição. Jamais pertence aos fundadores ou às pessoas físicas. Uma associação tem diretoria, tem presidência, conselho ou assembleia. Eles administram os bens para fazer a causa girar, mas ninguém ali vai ter a posse particular daquilo. Ponto 4. Instituto. Posicionamento e marca. Agora a coisa fica interessante. Muita gente tem a falsa impressão de que ao criar um instituto, está abrindo uma entidade juridicamente superior ou muito diferente de uma associação. Mas olha só, na grande maioria das vezes, o papel oficial lá no cartório diz, adivinhem? Associação. A decisão de batizar a organização de instituto é puramente uma jogada de branding. É uma escolha deliberada de posicionamento institucional. Mas então, por que escolher esse nome? Porque a palavra instituto carrega um peso enorme. Ela passa uma mensagem de estrutura robusta, de autoridade no assunto. Geralmente a gente associa isso a grandes projetos empresariais, familiares ou a lugares de pesquisa aprofundada, né? É uma estratégia super inteligente para construir credibilidade e moldar como a sociedade e os grandes parceiros enxergam a seriedade do trabalho, mesmo que a base jurídica continue sendo uma associação tradicional. Ponto 5. Fundação. Estrutura patrimonial. E a fundação?
Bom, ao contrário da associação que nasce porque pessoas se uniram, a fundação nasce a partir de um patrimônio. É quando alguém ou uma grande empresa pega um bem, um capital alto ou imóveis e carimba oficialmente: isso aqui vai servir a esta causa. Por causa dessa exigência de patrimônio pesado e de uma fiscalização legal muito mais rígida, as fundações são bem raras para quem está começando agora. Por isso que a porta de entrada lógica e mais viável no terceiro setor costuma ser a associação mesmo. Só para amarrar bem tudo que a gente conversou até agora, resumindo a ópera, ONG é aquele conceito popular do dia a dia. A associação é a lei operando na prática. Instituto é pura estratégia de marca e posicionamento. E fundação é aquela estrutura blindada e baseada em um patrimônio. Colocar essas 4 definições na cabeça é o primeiro grande passo para evitar uma baita dor de cabeça no futuro. Ponto 6. A importância da formalização. Aqui a gente tem um confronto direto de realidades. De um lado, o projeto social informal. Aquele focado em ajudar, em fazer umas campanhas esporádicas. Isso é lindo, é nobre, super válida. Mas tem um teto de crescimento baixíssimo. Ficar morando na informalidade para sempre é o que acaba travando o crescimento e sufocando boas ideias. Do outro lado, a instituição formalizada. Essa sim tem a estrutura necessária para o impacto ser sustentável, para ganhar escala e não morrer ao longo dos anos. E os benefícios de dar esse salto para a formalização são extremamente tangíveis. Formalizar significa ganhar credibilidade na hora, significa ter organização interna de verdade e segurança jurídica. Pensa bem, só uma entidade formalizada consegue concorrer a editais de financiamento, abrir aquela conta bancária institucional para receber doação com total transparência e atrair parcerias gigantes. A formalização é, literalmente, a ponte que transforma uma boa intenção numa instituição de impacto real. Mas atenção para um alerta gigantesco aqui. Só ter um CNPJ na mão não faz milagre não, viu? Tentar parecer uma instituição gigante abrindo um monte de documento complexo, mas não ter organização interna, processos de gestão ou uma visão clara é um baita tiro no pé, leva a uma perda de credibilidade muito rápida. A estrutura jurídica é vital, com certeza, mas o que gera aquela força transformadora de verdade é a gestão do dia a dia, com muito compromisso e um propósito bem definido. O que nos traz a uma reflexão maravilhosa e super reconfortante no material da professora Maria Eduarda. Grandes instituições normalmente começam pequenas. Não tem problema absolutamente nenhum em começar pequeno. O erro fatal é começar desorganizado. Começar pequenininho, mas com a estrutura jurídica certa, pensando com uma associação organizada e com os olhos no longo prazo, esse é o grande segredo da sustentabilidade no terceiro setor. É incrível como clarear só esses termos já muda completamente a forma como a gente olha para a estruturação social, não é verdade? O próximo passo natural agora é descobrir como é que funciona a parte prática, a burocracia real dessa formalização. E é exatamente isso que vai ser destrinchado na aula 04, como nasce uma associação na prática. Então eu reforço o pedido, se inscrevam no canal da Academia do Terceiro Setor para não perderem o fio da meada. E eu deixo vocês com uma provocação para pensar. Os projetos que vocês conhecem hoje estão estruturados de um jeito que garante a sobrevivência deles para os próximos 10 anos? Fica a reflexão. Um abraço enorme e até a nossa próxima análise.